pessoal do segundo ano, tudo bem? Aqui mais uma vez, professor Tiago Souza, dando o seu olá oficial e para nós desenvolvermos um novo assunto aqui. Na de ótica geométrica, vemos espelhos esféricos, um assunto interessante. De repente você está se inteirando desse assunto, mas não tem muito segredo não. Bora fazer aquilo que é a melhor coisa para se fazer em disciplinas exatas, que é resolver. Bora ver o que nós temos. Bom, temos aqui, bora ler essa primeira questão. Está com o número 29 por causa do nosso material, mas não vai mudar em nada para nós aqui. Diz assim: uma ventania derrubou a antena parabólica instalada na casa de João. Seu pai, não querendo comprar uma nova, decidiu consertar por conta própria a parte do suporte que foi destruído. Ei, rapaz, esse pai do João, hein? Não quer gastar dinheiro. Mas tá bom, olha aí. Antes da ventania, bonitinho o suporte, receptor, e depois quebrado. Considerando que a antena parabólica funciona como um espelho esférico, responda. Certo? Letra A. Com a substituição do suporte, será que eu passo para cá para baixo? Acho que sim, né? Com a substituição do suporte, em qual posição o pai de João deve colocar o receptor em relação à geometria da antena? Justifique. Tá bom, uma questão teórica, vai servir para nós aqui. Não é em vão que a constituição desse dispositivo seja deste jeito, certo? A ideia, já que ele funciona como um espelho esférico, nós temos das propriedades, né, de um espelho esférico, ou por que não dizer de uma superfície esférica, uma calota esférica, que é o caso aqui, funciona de que forma? Se os raios chegam paralelos a essa antena, que no caso vai ser as ondas eletromagnéticas vindas do satélite, elas vão, deixa eu colocar aqui já a posição desses raios, ó, chegam paralelos à antena, um feixe de luz. E a ideia é que eles vão bater e vão refletir. Vão para onde? Vou forçar a barra aqui por causa do nosso desenho, hein? A ideia é que todas elas sejam refletidas e passem pelo receptor. Por quê? Porque esse ponto aqui é o que nós chamamos de foco. Correto? Então ele precisa posicionar esse receptor, né, colocar a haste novamente, o suporte, de tal forma que o receptor fique na posição do foco dessa superfície parabólica, ou no caso aí, esférica. Tá bem? A letra B diz assim: qual a diferença principal entre as características das ondas eletromagnéticas emitidas pelo satélite e a luz visível que a gente está estudando nos nossos espelhos esféricos? Simplesmente é o que nós chamamos de frequência. A frequência desses dois é que é diferente, porque a luz visível, ela é uma onda eletromagnética, a mesma que vem do satélite para transmitir, né, uma programação na televisão. Mas o que muda é a frequência. A frequência nossa da luz visível, frequência pensando numa vibração, né, da onda eletromagnética, a luz, ela funciona assim. A gente vai ver isso mais para frente. Mas ela passou dessa frequência, ou seja, ela vibrou com um pouco mais de intensidade, ela não é mais possível ser vista, não é mais visível. A onda infravermelha, ela é uma das frequências que estão abaixo daquilo que a gente consegue ver. Tudo bem. Ultravioleta também, que é a que a gente tem que se proteger, né, todos os dias, bloqueador solar e tudo mais, mas é só essa a diferença principal, a frequência, tá certo?
Bora para a próxima. Próxima questão diz assim: uma pessoa utiliza um espelho esférico para projetar em uma parede uma imagem ampliada de seu celular. O espelho utilizado tem distância focal igual a 1 metro. Vou começar a colocar as informações aqui. Então, o foco ou a distância focal é 1 metro. Como é um espelho côncavo, certo? Dá para perceber lá? Deu para perceber no risquinho lá em cima? É um espelho côncavo. Então, o foco vai estar para frente do espelho. É positivo. E a imagem projetada fica aumentada em 5 vezes. Interessante. Deixa eu colocar aqui que a imagem ela vai ser 5 vezes a altura do objeto. Tá certo? Se ela vai ficar, se é um espelho esférico, aumentada 5 vezes, tem chance de ser para trás do espelho, né? Também tem chance. E ela vai ser direita também, né? Se for para trás do espelho. Se você lembrar aquelas características da imagem. Tá certo. A posição P em que o celular foi colocado em centímetros é de quanto? Correto. Nós temos duas equações. Uma que é o do aumento linear, que é assim, olha. A altura do objeto, da imagem, a altura do objeto, igual a posição da imagem e posição do objeto. Certo? Imagem, objeto. Altura, posição, posição. Só falta um sinal negativo aqui para poder equilibrar essa equação. A outra é a equação de Gauss, que fala que o inverso da frequência é igual à soma dos inversos das posições. Ele quer saber a posição P. Eu tenho nas duas, né? Só que se eu for jogar na equação de Gauss, que é a de baixo, eu quero P, mas não tenho P'. Então, bora tentar utilizar a primeira equação ali, para ver como é que vai ficar. Então, a altura da imagem, que é 5O, está para a altura do objeto, assim como menos P' sobre P. Correto? É o que nós temos. Será que a gente sabe quem é positivo, quem é negativo? Por enquanto ainda não sabemos nada. Cortando essas duas aqui, ficou 5. Então quer dizer que, aqui do lado, né? O P', que é o que eu preciso, né? Vai ser menos 5P. Vai ser 5 vezes. Bom, eu sei que, né, de repente você não percebeu, mas ele diz que a imagem está sendo projetada. Não tem como ela ser projetada se ela estiver para trás do espelho, certo? Então quer dizer que ela está na frente do espelho. Então, se ela está na frente do espelho, ela está invertida, certo? Vou fazer mais ou menos aqui. Ela diz que ela vai ficar ampliada, né? Então, o celular vai ficar desse tamanhão, assim, tá? Era para ser 5 vezes, tá bom? Tá? Invertida. Então, quer dizer que esse sinal aqui tinha que ser negativo. Então, aqui tinha que ser negativo, para cá fica positivo. Beleza, fechamos a ideia aqui. Balanceamos pela interpretação da questão. Bora jogar na equação de Gauss agora. Subir aqui. 1 sobre o foco, que é 1 metro, né? Igual a 1 sobre a posição do objeto que eu quero saber, mais 1 sobre a posição da imagem, que é 5P. Tá lá na nuvenzinha. Tá bom. 1 dividido por 1 dá 1. Eu vou tirar um MMC aqui. Ele vai dar 5P. 5P dividido por P, 5. Vezes 1 de cima, 5. 5P dividido por 5P dá 1 vezes 1 lá de cima, 1. Então aqui está resultando 1 igual a 6 sobre 5P. Eu quero P, manda ele para lá. Vai ficar P
igual a P vezes 1, né? E aqui vai dar 1,2 metros, correto? 1,2 metros. A resposta, ele quer em centímetro. 1,2 metros dá quantos centímetros? Dá 120 centímetros. Tranquilo? Fechamos. Próximo. Chegamos aqui em Minas Gerais, que diz assim: uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém em um tamanho 4 vezes maior do que o seu tamanho original. Olha só essas expressões aqui. Primeiro, ele diz que ele projeta a imagem. Então quer dizer que essa imagem ela é real, certo? Ela está sendo formada na frente 4 vezes maior. Então já posso escrever o quê? Que a imagem ela é 4 vezes a altura do objeto na sua grandeza, né? Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a lâmpada a 60 centímetros do seu vértice. Então, a posição dessa lâmpada, 60 centímetros. A partir da situação descrita, responda que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado. Justifique matematicamente sua resposta. Bom, só da imagem estar sendo projetada, ela é real. O único espelho esférico que é possível projetar uma imagem, de gerar uma imagem real, é o espelho côncavo, certo? Então aqui ele é côncavo. O convexo, ele gera uma imagem virtual e menor, sempre. Para ser ampliada e real tem que ser côncavo. O problema é que ele está dizendo para justificar matematicamente isso daí. Então vamos lá, bora praticamente fazer a mesma coisa da questão anterior, né? O aumento linear, ele diz que é a imagem a altura da imagem sobre a altura do objeto, posição da imagem, posição do objeto. Nós temos que, já sabemos, né, que a altura do objeto vai ser negativa, então é menos 4, certo? Porque ela está invertida, ela vai ser formada de cabeça para baixo. Menos P' sobre P. Eu tenho P, 60. Correto? Licença aí, Thiago. Então, quando eu fizer esse corte aqui, O com O, menos com menos, né? O menos de lá com menos daqui, eu vou me livrar. Vou passar esse 60 para lá multiplicando. 6 vezes 4, 24. 240 centímetros. Tá bem? Na equação de Gauss, precisa de algum dado aqui? Acho que não mais, né? Na equação de Gauss, fica 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F, 1 sobre 200, 1 sobre 60, mais 1 sobre 240. Se eu for inventar de tirar um MMC, Thiago, vai ter que sair daqui. 240 dividido por 60 vai dar 4. 4 vezes 1 lá de cima, 4. 240 com 240, 1 vezes 1. Então aqui deu 5 sobre 240. Correto? Tá tudo certo aqui? Aparentemente sim, né? Então ficou que, se eu inverter, porque olha que está escrito 1 sobre F igual a isso aqui. Eu vou inverter os dois lados. Vai ficar aqui, o foco é 240 dividido por 5. Se eu fizer essa conta, 4 vezes 5 dá 20, deu 48 centímetros. Como esse foco está positivo, ele tem que estar para frente do espelho. Então confirmamos com a posição da imagem, que é positiva, está para frente do espelho, e a posição do foco, que está para frente do espelho. Então com certeza ele é um espelho côncavo. Na letra B diz assim: se outro objeto for colocado a 10 centímetros do vértice,
10 centímetros do vértice. Desse mesmo espelho, a que distância dele a imagem será formada? Certo? A única coisa que mudou aqui na letra B, o que é? A distância P é 10. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Na letra B, o foco a gente tem agora, que é 48. E a distância P é 10. Quer saber a posição da imagem? Vou subir aqui para nós resolvermos de novo a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Trocando esses indivíduos, 1 sobre 48 igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. Passo todo mundo que tem letra para um lado e quem não tem letra para o outro. 48, Thiago. Correto? Beleza pura? Bora tirar o MMC. Entre 48 e 10. Bom, aqui daria 240, tá? Faça direitinho esse negócio, hein? 240 dividido por 48 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. 240 por 10, dividido por 10 dá 24, vezes 1 dá 24. Beleza? Aqui, 5 menos 24 dá menos 19. Menos 19 por 240. Bom, eu tenho lá do outro lado que 1 sobre P' igual a menos 19 sobre 40, sobre 240. É só inverter os dois lados. Vai ficar P' sobre 1, não preciso colocar. Menos 240 por 19. Essa continha aqui vai dar menos 12,6 centímetros. Correto? Fechou então. Bora para a próxima. Espero que você tenha percebido aí que, como deu um sinal negativo, significa que a imagem foi formada para trás do espelho, certo? Agora, beleza? Acho que agora a gente pode prosseguir. São Paulo dispõe-se de um espelho convexo de Gauss, de raio de curvatura R. Beleza, um pequeno objeto colocado diante desse espelho sobre seu eixo principal a uma distância R do seu vértice V, terá uma imagem conjugada situada no ponto P desse eixo. O comprimento do segmento VP é... Eita, bora desenhar esse negócio aqui para tentar entender o que está acontecendo. Então, é um espelho convexo. Convexo é assim. Ele tem um raio de curvatura R. Então, pensando que aqui vai ser o centro, certo? Aqui é o foco e aqui é o vértice. Essa distância é R. Um objeto pequeno é colocado a uma distância R do vértice. Então, a gente vai ter um objeto aqui na frente a uma distância R também. Bom, não vai estar na escala aqui. Tudo bem? E ele quer a distância... Ele vai ter uma imagem conjugada situada no ponto P nesse eixo. Bom, eu imagino que, como ele é um espelho convexo, a imagem vai ser formada atrás do espelho. E vai ser menor, mais ou menos aqui. Depois a gente vai conferir onde é a posição correta dele. Sei que essa posição aqui é P, certo? É isso que ele está falando, né? Terá uma imagem conjugada situada no ponto P desse eixo. Tá? A gente representa a posição da imagem como P', então isso daí pode nos confundir um pouquinho agora. O comprimento do segmento VP, ou seja, do vértice até o P, que na verdade ele quer a posição da imagem. Bora lá então mexer com a equação de Gauss
que diz o seguinte: 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tudo bem? Então ficamos o seguinte, né? 1 sobre o foco. Quem é o foco? O foco é a metade do raio. Só que ele é um foco negativo. Certo? Ele está por trás do espelho. Que é um espelho convexo. 1 sobre P, que no caso P vai ser R, a distância ela é igual a R, a distância do objeto, mais 1 sobre P', que para nós esse P' é P, só para confundir a nossa cabeça. Tá bom, todo mundo que tem... não, pera aí, deixa eu fazer essa divisão de fração aqui. 1 sobre menos R sobre 2 é só inverter a segunda. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Faz essas revisões aí de fração lá do 6º ano, pessoal. 6º, 7º ano. Bom, todo mundo que tem R vai lá para o outro lado, tá? Então ficou menos 2 sobre R, menos 1 sobre R. Então 1 sobre P. Essa soma aí de frações está tranquila, porque está todo mundo no mesmo denominador. Eu só tenho que somar os denominadores, os numeradores. Invertendo os dois lados, aqui fica P e do outro lado fica menos R sobre 3. Nós temos a letra B, né? Tiago, mas ali deu menos, com certeza. Porque esse menos significa que a imagem vai ser formada para trás do espelho. E não é o que está acontecendo aqui? Não está para trás do espelho? Esse menos só foi para confirmar. Então a nossa resposta é letra B. E aqui chegamos no Rio de Janeiro, que diz assim: um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de um espelho esférico côncavo. Considere os seguintes dados. O comprimento do lápis é 10 centímetros, que isso aqui viria a ser o nosso O. Distância entre o foco e o vértice é 40, isso aqui é o nosso F. A distância entre o lápis e o vértice, então isso aqui é o nosso P. Calcule o tamanho do lápis, da imagem do lápis, é o nosso I. Beleza? Muito bom. Falta alguma coisa aqui? Então, como é que nós conseguimos o tamanho da imagem do lápis? Na fórmula de aumento linear. O problema é, olha, o aumento linear é a altura da imagem, estou querendo, sobre a altura do objeto, já tenho. Menos, para equilibrar, posição da imagem, não tenho. Posição do objeto, tenho. Então, na equação de Gauss eu vou atrás dessa posição do objeto. Soma dos inversos das posições. Correto? Tá. Só falta a gente perceber o seguinte aqui. Como é que está essa situação? Ele é um espelho esférico, côncavo. O lápis 10 centímetros, a distância. A gente vai ter que saber se essa imagem está na frente ou está atrás do espelho, né? Então ficou que 1 sobre F, que é 40, igual a 1 sobre P, que é 120, mais 1 sobre P'. Certo? Então, 1. Não. Todo mundo que tem letra fica de um lado e quem não tem letra fica do outro. Então ficou 1 sobre 40 menos 1 sobre 120. Todas as vezes, mesma coisa, estão percebendo? Mesma coisa. Aí tira um MMC, que no caso aqui vai ser 120. 120 dividido por 40, 3. 3 vezes 1, 3. 120 por 120, 1 vezes 1, 1. Aí ficou 3 menos 1, 2 sobre 120. Aí de um lado eu tenho 1 sobre P' e o outro eu tenho 2 sobre 100, 120. Inverto os dois lados, aqui fica só o P. Do outro lado fica 120 por 2. E descubro que o meu P' é 60 centímetros. Tudo bem? Então quer dizer que
ele está para frente do espelho, correto? Então quer dizer que essa nossa imagem ela vai ser invertida. Pegou a ideia? Bora voltar para cá para cima, que agora eu quero o tamanho desse lápis, da imagem dele, na verdade. A altura do objeto, quero. A altura da imagem é 40. Não. É 10. Beleza? Posição do objeto, da imagem, perdão. 60. Positiva, né? Por causa que ele está na frente do espelho. E a posição da imagem, 120. Olha só que bonitinho. Ficou 1 sobre 10 igual a menos 1 sobre 2. Certo? Pega essa ideia aqui, olha. Daqui para cá, eu dividi por 5, não foi? Tem que ser o contrário, Thiago. Tem que ser o contrário. Daqui para cá, eu multipliquei por 5. Não foi? Então quer dizer que eu preciso multiplicar por 5 lá em cima. Mas bora fazer do jeito que vocês gostam. Ou multiplicando cruzado, ou... Isso, mas é bom se for no azul, Thiago. Então, a altura do objeto vai ficar menos 10 sobre 2. A altura do objeto ficou menos 5 centímetros. O que é esse menos, meus amiguinhos? Significa que o objeto está invertido. Está de cabeça para baixo, com certeza. É um espelho côncavo. E a imagem real, a imagem vai estar de cabeça para baixo. Mas esse é o tamanho dele. Menos 5. 5, só que para baixo. Bora para a próxima. E chegamos na última aqui, da FUVEST, São Paulo. Essa questão é um pouco mais elaborada, né? Bora ver o que nós conseguimos. Primeiro, o espelho principal de um dos maiores telescópios refletores do mundo, localizado nas Ilhas Canárias, tem 10 metros de diâmetro. Imagina o espelho de um telescópio de 10 metros de diâmetro. E distância focal de 15 metros. Tá? É um espelho esférico. Supondo que, inadvertidamente, o espelho seja apontado diretamente para o Sol, determine, letra A, né? O diâmetro D da imagem do Sol, porque vai formar uma imagem, né? Já que é um espelho esférico. Letra B, a densidade S de potência no plano da imagem em watt por metro quadrado ou watt por metro quadrado. No plano da imagem, seja onde ele vai refletir. E a variação ΔT da temperatura de um disco de alumínio de massa 0,6 kg colocado no plano da imagem, considerando que ele tenha absorvido toda a energia incidente durante 4 segundos. Ele colocou alguns dados aqui, tipo o valor para π para nós considerarmos 3. O espelho deve ser considerado esférico, beleza. A distância da Terra para o Sol, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Diâmetro do Sol, 1,5 vezes 10 a 9 metros. Calor específico do alumínio, que vai ter um prato de alumínio aí, né? 1 joule por grama Kelvin. Grama Kelvin, tá? Densidade de potência solar incidido sobre o espelho principal do telescópio, 1 kW por metro quadrado. Chegando muita potência, hein? O diâmetro do disco de alumínio é igual ao da imagem do Sol, certo? Então vai ser praticamente o mesmo diâmetro que a gente vai descobrir na letra A. Desconsidera as perdas de calor pelo disco de alumínio, com certeza, porque tem essa perda. Bora ver aos pouquinhos aí o que a gente consegue arrancar. Eu vou para cá, mas depois eu vou precisar de alguns dados aqui. Certo, o que está acontecendo aqui para a gente entender? Primeiro, nós temos um espelho esférico e temos um objeto a muita distância, certo? Que é o nosso Sol. A ideia é que os raios de luz cheguem praticamente paralelos aqui. E se raios paralelos incidem num espelho esférico côncavo, o que acontece? Eles refletem mirando o foco do espelho, correto? Tá bom.
Então quer dizer que a imagem do Sol ela vai se formar exatamente nesse foco. Deu para perceber? Bom, eu vou precisar de espaço para resolver essa letra A. Vou ficar subindo e descendo aqui, hein? Letra A. Bom, nós vamos ter um Sol que... Eu vou colocar só o diâmetro dele aqui, certo? Esse aqui é o diâmetro do Sol. Temos o nosso espelho esférico aqui. Só o esquema dele. Mas tá plano, Thiago. Tá, só para a gente entender aqui. E vamos ter esses raios de Sol incidindo e aqui formando a nossa imagem. Vou colocar um diâmetro aqui D, porque é o que ele quer na letra A, o diâmetro D da imagem do Sol. Mas ele pediu com D maiúsculo, né? Então aqui, diâmetro do Sol. O foco é de 15 metros. Tá bom, o diâmetro do espelho é 10. Ele ainda não quer usar isso. Mas a distância focal é de 15 metros. Então daqui para cá temos 15 metros. Ele diz que o diâmetro do Sol é 1,5 vezes 10 a nona, que é aquele ds. E a distância da Terra ao Sol é 1,5 vezes 10 a 11 metros. É a distância do Sol para a Terra, que é onde o espelho está. Bora ver, calcular essa semelhança de triângulos aí. Então nós temos que o diâmetro da imagem sobre o diâmetro do Sol, certo? Estou pegando tudo aqui que é dos diâmetros, igual a essa distância da imagem sobre a distância do Sol. Por que eu troquei essas coisas, né? Era para ter trocado o diâmetro do Sol aqui, que é 1,5 vezes a nona. Cortando aqui 1,5 com 1,5, temos que esse diâmetro, passando o 10 a nona para lá, 15 vezes 10 a nona, sobre 10 a 11ª. Aqui é mexer com potência de 10. Esse 10 a 11 vai lá para cima, 10 a menos 11. Então vai ficar menos 11 mais 9. Vai ficar 15 vezes 10 a menos 2. Isso está em quê? Está em metro, né? Metro. Então, isso aqui dá 0,15 metro. Ou 15 centímetros. Que essa aqui eu acho que é a resposta que ele quer. Ou 0,15 metro ou 15 centímetros. Tá, pessoal? E aqui acho que nós finalizamos a letra A. Beleza, bora entender o que a letra B está dizendo? Ele quer saber a densidade S de potência no plano da imagem em watts por metro quadrado. Pensa comigo, tá lá a área do espelho, tá chegando uma energia que, dependendo do tempo, ele vai se transformar em potência. Tá certo, mas aqui ele está dizendo densidade. Quanto watts tem por metro quadrado? Eu tenho esse diâmetro desse espelho que é de 10 metros e tenho o diâmetro da imagem que vai ser formada. Porque imagina o quanto de energia do Sol vai ser concentrada em 15 centímetros. Pensa que esse tanto de energia chega em 10 metros de diâmetro e é concentrado em 15 centímetros. É muita energia concentrada. Ele quer saber quanto dessa energia agora está concentrada. Que densidade é essa? Deu para perceber? Bora ver aqui como é que nós desenrolamos essa letra B.
Tá, ele diz que essa densidade é em watts por metro quadrado. Então é potência por área. Deu para perceber? Deixa eu escrever bem aqui, olha. Essa densidade que ele está pedindo é potência por área, porque potência é watt e área é metro quadrado. Correto? Eu posso até isolar aqui essa potência, já que ela vai ser a mesma, vai ser a densidade vezes a área. Eu vou usar isso, sabe por quê? Porque a potência vai ser mesmo, por conservação de energia. Ele está dizendo para desconsiderar as perdas. Em todo o processo, né? Então, bora considerar aquelas duas situações. Quanto de potência tem no início e no fim? Vai ser o mesmo. Então, vai ser a densidade do espelho, certo? Que está bem aqui, ó. Ó, a densidade de potência que incidiu sobre o espelho principal. Isso aqui é o S. E a área do espelho, que ele tem 10 metros de diâmetro. 10 metros. A gente vai ter que lembrar aqui da fórmula de um círculo, que seria πr ao quadrado, tá? Que vai ser aquela área. Então, bora ver, bora comparar esses dois. Eu tenho a primeira potência, por que eu não peguei? 1 kW por metro quadrado. Esse é o S. Então, esse aqui é o S do espelho. E vou saber a área do espelho. E vou comparar com a área da imagem vezes... Opa, isso aqui não é a área da imagem, isso aqui é a densidade, né? Vou chamar de S só. E a área da imagem. Correto? A área é um círculo. Tá bem. Então, nós temos o seguinte. A área de um círculo é πr quadrado. Bom demais, hein? Só que a gente não tem o raio, a gente tem o diâmetro. O diâmetro é a metade, é o dobro do raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Então, eu posso trocar isso aqui, ó. O raio é a metade do diâmetro, só que ele está ao quadrado, né? Então, fica π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Essa é a área de uma circunferência expressa em diâmetros. Muito bem, porque eu tenho esse diâmetro. Então, essa entropia, perdão, essa densidade do espelho, voltando lá para cima, é 1 kW por metro quadrado. 1 kW, então é 1000. Bom demais. A área do espelho, π vezes o diâmetro ao quadrado, é 10 metros, né? 10 metros ao quadrado sobre 4. A densidade na imagem, eu quero saber. E a área da imagem? Bom, acabei de descobrir que é 15 centímetros. Cuidado, então é 0,15, né? Então, π vezes o diâmetro, 0,15, só que ao quadrado, sobre 4. Esse π foi embora com esse π, esse 4 foi embora com esse 4. Então, eu vou ter, no fim das contas, desse lado aqui, 1000, 10 ao quadrado vai dar 100, do outro lado eu tenho o S, e vou ter esse 0,15 ao quadrado, dá 0,0225, seria isso, né? Porque 15 vai dar 225. Só que como são 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4, é isso mesmo. Muito bem. Bom, desse lado aqui tem 5 zeros, então isso aqui dá 10 à quinta, que é o S, e 0,0225. Será que eu posso colocar isso em notação científica? De repente é interessante. Dá 2,25 vezes 10 a menos 2. Tá bom, bora passar tudo para lá. Então, o S
vai ser 10 à quinta dividido por 2,25 vezes 10 a menos 2. Eu só subir esse 10 a menos 2 vai dar 10 à sétima, né? Então vai ficar 10 à sétima dividido por 2,25. Como é que faz essa conta, Thiago? Bom, eu vou mexer com quem não tem a potência 10. Aqui na frente tem um 1zinho multiplicando. Então, eu vou dividir 1 por 2,25. Tá bom? Estou pegando todo mundo que não tem potência 10. 1 dividido por 2,25. Isso vai dar 0,444. E aqui do lado tem um 10 à sétima. Então, para ajustar isso aqui, eu ando uma casa decimal. 4,44 vezes 10 à sexta. Isso aqui, watt por metro quadrado. Puxado, né? Mas o que a gente precisa perceber? Uma potência, uma densidade que chegou com 1000 kW por metro quadrado num espelho de 10 metros, concentrou, e agora em cada metro quadrado tem 4,44 vezes 10 à sexta. A sexta. Ou seja, sexta são 6 zeros, 4 milhões de watts por metro quadrado. É muita potência. Bora ver a última aqui. Diz assim a última, letra C. A variação ΔT da temperatura de um disco de alumínio de massa 0,6 kg, colocado no plano da imagem, ou seja, onde formou o Sol, onde está concentrado tudo aquilo, colocou um prato de alumínio lá, de 0,6 kg. Considerando que ele tenha absorvido toda a energia incidente durante 4 segundos. Simplesmente, essa densidade de potência, né, ela vai ser transferida para o prato. Como é que vai, que vai acontecer? Vai variar a temperatura. Tem um calor específico. Tiago está mexendo com isso de novo. Pois é, né? Então, todo o calor específico vai ser essa energia que foi gerada de lá. Certo? O que é energia? Energia, ou o contrário, né? Lembra, potência é uma energia que passa por um tempo. Então, se eu esse tempo com a potência, eu tenho a energia. Vou apagar minha cola aqui. Então, esse calor recebido por esse prato nada mais vai ser do que essa potência, né, térmica pelo tempo, que acho que são aqueles 4 segundos, né? Bora lembrar dos conceitos? Calor sensível, Mr. Cat. Essa potência, nós vimos lá em cima que essa potência nada mais é do que a densidade com a área. Densidade com a área. Densidade com a área. Que no caso agora é da imagem, né? Tudo da imagem. Esse é esse que a gente acabou de descobrir e essa imagem. Vezes o tempo. Tá? Cuidado, que esse ΔT, o T é minúsculo. Muito bem. O que a gente precisa ter cuidado? Com as constantes. No caso aqui é o calor específico. O calor específico ele está expresso. Cuidado, calor específico. Joule, que é sistema internacional. Kelvin também. Grama. O prato, a massa do prato é de 0,6 kg. Eu preciso disso em grama. Então, multiplico por 1000, vai dar 600. Então, essa massa do prato é 600. Vamos ficar subindo e descendo aqui. 600 gramas. Eita, o calor específico, Thiago. Calor específico. 1. Certo? Está aqui. 1. Calor específico do alumínio. Calor específico do alumínio, 1. A variação de temperatura é o que eu quero. E essa densidade? Acabamos de descobrir. 4,44 vezes 10 à sexta. A área
também descobrimos? Não, a gente precisa dela, que é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes a variação de tempo. Vou lá em cima para te mostrar que foi 4 segundos. Ó, 4 segundos. Bem, não vamos mais subir lá não. 4. Já percebi que esse 4 foi embora com esse 4. Correto? Bom, só está faltando ajeitar. Então a variação de temperatura vai ser o 4,44 vezes 10 a sexta, vezes o π, que ele pediu para considerar 3, vezes o 0,15 ao quadrado, que é 0,0225. E aquele 600 que estava do outro lado vai vir para cá. Muito bem. Bom, essa conta vai ser interessante, porque a gente tem quantas casas decimais? Temos 2 aqui, temos 4 aqui, e aqui eu tenho o número 6. Então, tenho 6 casas decimais que eu posso me livrar delas com essa potência. Vai ficar 444 vezes 3 vezes 225 sobre 600. Eu penso que essa conta você já sabe fazer, né? Qualquer boa calculadora aí te ajuda a descobrir que essa variação de temperatura foi de 500 Kelvin. Beleza? Muito bom. Tem nada a ver com ótica geométrica, né? Mas valeu pra gente, né, se inteirar e ver um casamento das disciplinas. Tranquilo? Então, abraço pra vocês.